Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouco aí sobre a entrevista do Olavo de Carvalho na Leda Nagli. Vamos conversar um pouco então a respeito, né? Bom, todo mundo sabe que o Olavo ele é um crítico ferrenho dos militares, né? E ele tem muito motivo para isso, né? Então não é implicância, tá? Não é coisa de sua cabeça. É apenas observação dos fatos históricos, né? Ou seja, os militares, eles combateram os revolucionários comunistas na década de 60 e 70, né, no campo da guerra propriamente dita, né, no conflito das ruas, né, combateram com a força armada, né, dos comunistas. Porém, no plano ideológico, no plano intelectual, eles nem deram atenção. A posição positivista, né, técnica dos militares aqui no Brasil, né, impediu que eles enxergassem a merda que eles causariam, deixando aí, por exemplo, que os comunistas se infiltrassem em todos os setores da sociedade. E então os militares, eles simplesmente viraram as costas, né, para a dita ala intelectual dos comunistas, né, do pessoal da esquerda, a ponto de financiarem editoras esquerdistas, né? Tanto que, se observarmos, na década de 60 e 70, todo o cenário cultural, tanto de músicos, de literatura, e estamos falando propriamente de artistas revolucionários, né? O próprio Chico Buarque, teve entre tantos outros, né, do seu meio ali, que floresceram, né, dentro do regime militar. Então, até que ponto houve assim a censura, né, como costumam dizer, né? Então, o que nós vivemos hoje no Brasil é o resultado, né, resultado dessa incapacidade militar de impedir a infiltração dos comunistas na mídia, na política, nas universidades, escolas, né, nos cargos públicos em geral, né? O exemplo hoje é o vice Mourão, entre outros militares, defendendo o comércio com a China, que continua mais comunista do que nunca, né? Então, cadê o patriotismo, né? Esses mesmos militares que se fazem de isentões, né, na realidade apoiam o comunismo e a própria mentalidade positivista, né, que é uma mentalidade ideológica, né? Isso porque o Auguste Comte, o doutrinário, né, do positivismo, não acreditava na política, né? Para ele tudo era uma questão de técnica, tudo tinha que ser técnico. E aí comete o erro de se deixar enganar pelas ideologias, porque para o Auguste Comte, a política não deveria existir. Só que não existe política sem ideologia, né? Quando o Olavo diz que o Bolsonaro não é um líder direitista, veja, eu entendo que o Bolsonaro está ainda muito inclinado ao próprio positivismo, né? Essa maneira de se pensar, né? E como o próprio Olavo disse, o Bolsonaro, ele é um excelente administrador, ele é o melhor presidente que o Brasil já teve depois do regime militar. O problema é que, na campanha, Bolsonaro, ele se elegeu com uma pauta conservadora, mas muito pouco de ação conservadora ele está fazendo. Claro que há inúmeros impedimentos, né, da própria oposição, tá? Que desde o início ele foi levado a dialogar, né? Mas como é que você vai dialogar com criminosos? Seja na Câmara, no Senado, no STF, né? Como dialogar com pessoas envolvidas com crime organizado, tá? E ele sabia disso, tá? Todo esse envolvimento com o Foro de São Paulo, ele tinha uma ideia ainda que
mínima, né, de algumas dessas pessoas, desses políticos, né, envolvidos com essa organização criminosa, essa organização internacional. Então não tem diálogo, né? O Bolsonaro ele se elegeu com a pauta conservadora, mas o que ele tem feito até agora é administração técnica, é construção de pontes, estrada, melhorias sociais nas regiões carentes como o Nordeste, né? E isso é excelente, né? Ele tem que ser feito, isso precisa ser feito. Mas o que temos que entender é que ser conservador ou trabalhar com uma pauta conservadora não é construir pontes ou estradas, é trabalhar na esfera ideológica, né? E combater a oposição de maneira direta com respostas rápidas. E isso o Bolsonaro não está fazendo. Claro que muito mal assessorado desde o início, tem muito infiltrado em seu governo, né? E ele sabe disso. Se não sabia, agora ele sabe, não dá para bancar o ingênuo, né? Então é uma questão de posicionamento também. Ele está se posicionando dessa forma, né? Então essa posição do Bolsonaro em apoio total aos militares é porque ele veio da caserna, ele é um capitão reformado, então ele tem esse lado positivista. Quando ele disse na campanha que iria combater o comunismo, de que comunismo ele estava falando, né? Que tipo de combate ele estava falando, né? Eu creio que ele ainda tem aquela visão romântica dos militares combatendo o comunismo, né, na década de 60, 70, aquela visão romântica que a maioria dos brasileiros tem, né, ainda tem, que é o combate armado, de não deixar que o Brasil não venha a passar por aquilo, né, que alguns países da América do Sul passaram o ano passado, né, como no caso Chile, Peru, né, que houve aí um levante de conflitos e protestos e que foi necessário um embate armado dos militares nesses países, né, e houve uma ameaça de chegar esses conflitos aqui no Brasil, né. Mas assim, não se luta contra o comunismo apenas na esfera do conflito armado, né? Não se vence o comunismo apenas na esfera do conflito armado, né? Antes é preciso vencê-lo na esfera ideológica e intelectual em todos os setores em que o comunismo atua, seja na política, nas universidades, nas mídias, né? Para cada setor há uma estratégia diferente de combate. E isso não está sendo feito. O Weintraub tentou na educação, né? Precisou sair às pressas do país. Por quê? Por conta de toda uma oposição que veio de todos os lados, né? E que levou ele a praticamente fugir do país, né? Sair às escondidas, às pressas, porque senão ele seria preso, né? Então aí no caso entra a questão do Bolsonaro, que assumiu a presidência, mas não tomou o poder como presidente, né? No sentido de ter uma atitude mais radical, né? Até porque ele tem o apoio do povo do lado dele, né? Então ele resolveu ir para um outro caminho, um outro tipo de estratégia que seja, né? Agora, como eu falei, né? Ele colocou a faixa de presidente, né? Mas não tomou o poder como presidente. E nisso o Olavo está certo, né? Então não adianta bolsonaristas ficarem revoltadinhos com o Olavo, principalmente aqueles que nunca sequer leu algum livro do professor Olavo de Carvalho, tá? E não me venha com esse papinho de xadrez 3D, xadrez 4D, porra! Nós, a direita brasileira, ou ditos conservadores, sequer aprendemos a jogar dama, sequer sabemos jogar direito o jogo da velha, né? Nós ainda apanhamos jogando dama, né? Jogando o jogo da velha. Aí vem neguinho falando de xadrez 4D. Tá, vamos pensar um pouco. A consciência conservadora, né, ela começou a ser formada há poucos anos atrás, né? Estamos aprendendo a engatinhar ainda.
né? E quando eu falo de consciência conservadora, é você saber o que é o conservadorismo, é você entender os conceitos ligados ao conservadorismo. Eu não estou falando do conservadorismo instintual, aquela coisa que a pessoa nasce, né, no meio, herda da família valores que são voltados, né, que fazem parte do conservadorismo, né? Então, como é que se tem uma consciência conservadora? Lendo livros de conservadores ou sobre conservadorismo. É estudando, não tem outro jeito, né? Para você ter consciência do que se trata de fato o conservadorismo. Então, aí fica a pergunta, nós estamos dispostos a isso? A entender de fato o que é o conservadorismo? A maioria de nós não está, a maioria do povo brasileiro não, né, acha que ficar levantando a hashtag nas redes sociais já faz da pessoa um conservador consciente. É ilusão. Nós brasileiros gostamos de nos iludir, né? Mas não temos mais tempo e nem idade para a gente ficar se iludindo, né? Eu conheço um monte de gente que se diz conservador, fazendo selfie usando máscara, né? Postando fotos para exibir a máscara nova que comprou, né, nas redes sociais. Porra, a China tá aí, né, para nos engolir. E sem dó nem piedade. O que os conservadores fazem? Né? Selfie com máscara, passeata com máscara, protestos usando máscara, endossando toda esse sistema comunista, né? A vontade aí do Partido Comunista Chinês através de governadores e prefeitos, né? Então, ou a gente para com essa merda de xadrez 3D e tenta aprender a jogar dama primeiro, né? O nosso futuro, ou então o nosso futuro será o comunismo chinês, ou a agenda globalista sendo enfiada a goela abaixo, né? E o que é saber jogar dama? É saber interpretar o que se ouve e o que se lê. Então tem muita tretinha aí nas redes sociais de bolsonaristas, de pessoas de direita que se diz conservadores, né, contra-olavistas, porque as pessoas não conseguem entender o que ela ouve, não conseguem entender, interpretar o que ela lê, né? E aí complica, né? E sem essa compreensão, né, de saber interpretar o que se ouve e o que se lê, não adianta tentar jogar xadrez. Então, vamos ser um pouquinho mais humilde e aprender um pouco, né, aprender a jogar dama, a jogar jogo da velha, para depois ir para uma coisa mais sofisticada, né? Outra coisa, quando a Leda pergunta sobre o conservadorismo, e o Olavo diz que nem sempre é conservador ou de direita, né, que o negócio dele é buscar a verdade. É simples, né? No livro A Nova Era e a Revolução Cultural, eu fiz 6 vídeos sobre esse livro. No primeiro vídeo eu explico sobre esse conceito, né, dentro daquela passagem de Jó na Bíblia, né, sobre Behemoth e Leviatã, né, que são os monstros bíblicos, né? A resposta está nesse conceito. De maneira simplista, podemos dizer que Behemoth representa a direita, né, é a obediência a Deus, né, é a preservação dos valores, né, e enquanto que Leviatã representa a esquerda e seus ideais revolucionários. Porém, os dois são monstros que só vieram a existir porque o homem, a humanidade, perdeu o conflito interno por ter abandonado Deus. E abandonando Deus, o homem, a humanidade, coloca os seus conflitos para o exterior. Esses conflitos humanos se materializam no mundo físico. O homem, quando não aceita o auxílio de Cristo, ele se desvincula da providência divina e da graça, restando-lhe apenas o destino e a fatalidade, saindo derrotado
das suas batalhas, que agora já não são mais internas, pois elas extrapolaram para a esfera do mundo material e da história. Daí surgem todos os erros. Daí surge o salário do pecado, ou seja, direita e esquerda, ou conservadorismo e movimentos revolucionários, no frigir dos ovos são todos monstros, pela própria natureza de Behemoth e Leviatã. Então, quem quiser entender um pouquinho mais sobre esse conceito, eu falo de maneira mais detalhada, né, no vídeo, né? Procura dar uma olhada na playlist sobre a obra, né, do Olavo de Carvalho, né, A Nova Era e a Revolução Cultural, para entender um pouco isso que eu estou falando, sobre esse conceito, né? Em resumo, o Bolsonaro, na minha opinião, ele é o maior líder administrativo que o Brasil já teve depois do regime militar. Porém, dentro da esfera ideológica, dentro da pauta propriamente conservadora, Bolsonaro não está atuando, em parte porque ele está muito mal influenciado ou mal assessorado. Por outro lado, é a própria noção que o Bolsonaro tem sobre luta contra o comunismo, né? E o seu viés positivista, herdado do seu histórico como militar. E por esse lado ele é mais positivista do que conservador. O conservador consciente, vamos dizer assim. Ele é mais conservador instintivo, ele sabe dos valores da família, da importância da família, de Deus, mas não é consciente a ponto de entender o plano de luta ideológica, né? Então, assim, para os que não conseguiram entender a entrevista do Olavo, né, lá com a Leda Nagli, vamos lá. O Olavo, ele apoia o Bolsonaro, sim, mas aponta os seus erros, os erros do seu governo, e aponta os inimigos, né? O próprio Olavo já falou que o Bolsonaro precisa de uma militância para se manter no poder. E de fato precisa. Como também é necessário para qualquer governo ou regime, é necessário que haja uma ala intelectual que ajude a criar um panorama de governo para o país, né? A curto, médio e longo prazo. Então esse é o melhor caminho, né? E é isso que o Olavo defende, e é isso que a maioria dos bolsonaristas, ou boa parte, não consegue entender, essa crítica do Olavo com relação ao governo do Bolsonaro, né? Esses erros pontuais, essas falhas pontuais do governo dele. Mas é isso, pessoal. Só para falar um pouco sobre essa entrevista, né? A gente lê muita gente falando bobagem, né? Porque realmente não entendeu essa questão da interpretação, né, daquilo que se ouve ou daquilo que se lê. Pessoal, obrigado mais uma vez por esse vídeo. E se você gostou, deixa aí o seu comentário, o seu like, compartilha, né, para me ajudar aqui na relevância do canal. Então é isso aí, muito obrigado e faça o seu caminho.